Será que você está realmente progredindo carga? Ou será que está só aumentando o peso? Nesse vídeo eu quero trazer uma diferença entre essas duas coisas, o que é de fato progredir carga, o que é aumentar peso. E a partir de estabelecimento dessa diferença, quero mostrar por que naturais devem treinar força. E no fim, vou te passar um método prático de 3 passos simples para você não errar mais nas suas progressões. E a ideia desse vídeo veio porque eu estava lá, rolando o feed, e aí eu vi um vídeo do professor De Salles, que eu admiro bastante, aprendo bastante com ele. E aí ele estava num corte lá do podcast explicando que, dependendo, as pessoas acham que estão progredindo carga, mas elas estão regredindo carga. Elas aumentam o peso achando que estão progredindo, mas elas estão regredindo. Aí ele dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo que ele deu, depois eu vou explicar. Ele dá um exemplo lá, a pessoa está fazendo com 60% de um RM, vamos supor que o RM seja 100 quilos. Daqui a pouco eu vou explicar, vai ficar bem fácil entender, mas só para dar o exemplo dele. A pessoa está fazendo com 60 quilos, então 60% de intensidade, ela faz 20 repetições. No outro cenário, ela faz com 80% de um RM, ou seja, 80 quilos, ela consegue fazer 10 repetições. 60 vezes 20 dá 1.200. 80 vezes 10 dá 800. 1.200 é maior que 800. Então, nesse caso específico, a pessoa aumentou o peso de 60 para 80, porém, ela diminuiu a carga. No caso aqui, quando ele chama de carga, ele está querendo dizer que diminuiu o volume load. Então, vamos entender isso aqui. A primeira coisa eu já sempre falo isso aqui nos meus vídeos, e talvez se você já viu outros vídeos, pode soar repetitivo, mas a principal variável que para predizer os ganhos de hipertrofia é o volume load. É a carga vezes o número de repetições vezes o número de séries. Então, se eu faço 3 séries de 10 repetições com 100 quilos, eu fiz 3.000 quilos, né? 3.000 de tonelagem. Também é chamado de tonelagem. Então a quantidade de, vamos chamar de tonelagem, a quantidade de tonelagem que você consegue acumular, ela é proporcional ao seu resultado. Quanto mais tonelagem, mais resultado. Isso é importante porque vários estudos mostram às vezes o seguinte, que se a tonelagem ou volume load for equalizada, for a mesma, independente de vários métodos, independente, por exemplo, da frequência de treino, independente se a pessoa falhou ou não falhou, independente se a pessoa treinou com uma carga mais pesada ou mais leve, se for dentro ali de uma faixa de intensidade, independente dessas variáveis, o resultado é o mesmo. Então, se a tonelagem é a mesma, o resultado é o mesmo, falhando ou não falhando, treinando com alta frequência ou baixa frequência, treinando com carga mais pesada ou mais leve, o resultado é o mesmo. E quanto maior essa tonelagem, mais resultados. Então, voltando, por exemplo, do professor, se a gente está considerando uma série de cada lado aqui, né, nessas duas situações, 60 quilos vezes 20 repetições daria uma tonelagem de 1.200, enquanto 80 vezes 10 daria uma tonelagem de 800. Apesar da carga ser maior, a tonelagem é menor e por isso ele teria menos resultados. Então, por isso que ele estava defendendo a tese que a pessoa aumentou o peso, mas regrediu a carga. E da onde que ele tirou essas repetições? Basicamente, a gente está estipulando aqui, supondo que, vamos supor, no supino, o máximo de peso que eu consigo levantar para fazer uma repetição é 100 quilos. A gente define intensidade no treinamento esportivo em percentual de RM, percentual de repetição máxima. Então, se para uma repetição eu levantei 100 quilos, quando eu coloco a intensidade, nesse caso, né, intensidade é carga, quando eu coloco a minha intensidade de treino em 60%, significa que eu vou treinar com 60 quilos. Quando eu coloco a minha intensidade de treino em 80%, significa que eu vou fazer meu supino aqui com 80 quilos. E as tabelas de repetições máximas mostram que, com uma carga de 60%, nesse caso 60 quilos, eu consigo fazer 20 repetições para chegar até a falha. E isso dos dados do professor, né? Que o professor trouxe ali naquele exemplo. Dependendo da referência bibliográfica que a gente está utilizando, esses valores são diferentes, mas vamos usar a referência aqui do professor. Então, com 60% a gente conseguiria fazer 20 repetições. Com 80% de carga, a gente conseguiria fazer 10 repetições até chegar até a falha. E se você chegar também e continuar esse raciocínio, com 100 quilos, com 100% do RM, você conseguiria fazer uma repetição. 100 vezes 1 é 100.
80 vezes 10 é 800. 60 vezes 20, 1.200. Ou seja, à medida que eu estou diminuindo a carga, eu estou aumentando o volume load. Porque se eu fizer com a carga máxima que eu aguento, para uma repetição até a falha, eu acumularia 100 de tonelagem. Se eu usar 80 quilos, eu consigo fazer no máximo 10 repetições até a falha, para eu chegar à falha. Então eu acumularia 800. E se eu usar uma carga de 60 quilos, eu conseguiria então fazer 20 repetições. E aí acumularia 1.200. Então com a carga mais leve, eu estaria trabalhando com o maior volume load, que no caso ali do vídeo, ele chamou de carga para um efeito didático. Para poder mostrar que nem sempre, quando a pessoa aumenta o peso, ela está progredindo carga. Essa que era a ideia que o professor queria trazer ali num corte. Né? É um tempo muito curto, então dá para a gente adentrar no tema, aprofundar no tema, mas era isso que ele queria trazer. Às vezes a pessoa está aumentando o peso, achando que ela está progredindo, mas às vezes ela pode estar regredindo. E isso acontece porque muitas pessoas confundem o que é progredir carga com aumentar peso. Mas o que de fato é progredir carga? Aí que vem a questão. Quando a gente fala em progressão, isso pressupõe que você está ficando melhor do que você era. Então, na verdade, progredir carga é o seguinte: eu estou fazendo 10 repetições, vamos supor, com 60 quilos. Agora eu consigo, com essas mesmas 10 repetições, eu consigo fazer 65 quilos. Aí eu progredi carga. Ou seja, eu estou fazendo o mesmo número de repetições que eu fazia antes, mas com uma carga maior. Ou eu fazia aqui 60 repetições, vamos supor, eu coloco lá 80 quilos e faço 10 repetições. Depois de um tempo eu estou conseguindo fazer 12 repetições com aquele mesmo 80 quilos. Isso também é progredir carga. Ou seja, eu mantive o peso, mas eu consegui fazer mais repetições. Ou eu mantive o número de repetições e consegui fazer com uma carga mais pesada. Isso então é progredir carga, é você aumentar a sua capacidade de trabalho em relação ao que você estava fazendo antes. O seu eu de hoje consegue realizar um trabalho maior, uma tonelagem maior do que o seu eu do passado. Então isso é progredir carga. Observe que progredir carga nem sempre vai vir em aumento de peso. Nesse exemplo que eu dei aqui, se você está fazendo 80 quilos com 10 repetições e agora está fazendo 80 quilos com 12 repetições, você progrediu carga, progrediu volume load, dessa maneira didática que a gente está trazendo aqui. Então essa é uma confusão bem comum. Não é simplesmente a gente aumentar o peso. Então a gente tem que aumentar o peso dentro de uma lógica, dentro de uma estrutura que mostra que aquilo ali está aumentando a sua carga de trabalho, não simplesmente aumentando o peso. Então esse é o principal ponto que o professor trouxe nessa discussão. E aí, aproveitando então essa discussão, isso também dá uma outra discussão. Será então que é melhor a gente treinar com cargas mais leves do que com cargas mais pesadas? Porque se com 100 quilos, 100% de um RM, eu estou acumulando uma tonelagem de 100. Com 80 quilos, eu consigo fazer 10 repetições, acumulo 800. Com 60 quilos, eu consigo fazer 20 repetições, acumulo 1.200. Ou seja, à medida que eu fui baixando a carga, eu fui conseguindo fazer mais repetições, que no final das contas, o produto entre carga e repetições foi maior, então com a carga menor. Então, será que é mais vantajoso treinar com a carga mais leve? E aí, vamos então esclarecer essa dúvida. Primeiro ponto, aqui a gente está fazendo uma comparação simplista. A gente está comparando uma série versus uma série. Se você comparar só isso aqui, uma série versus outra série, pode ser que sim. Né? Porque uma série contra uma série aqui, a gente está mostrando, a gente está vendo que o volume load, a tonelagem, está sendo maior numa carga menor. Porém, eu falei um pouco atrás, aqui nesse vídeo, que os estudos mostram que, desde que você esteja dentro de uma faixa de intensidade adequada, não é uma carga muito leve, né? Volumes de treinos equalizados vão dar o mesmo resultado. Isso significa que, se no final das contas, o número de séries que você fazer com 60 quilos, vezes a carga, foi igual, o produto do número de séries que você for fazer com 80 quilos, vezes a carga de 80 quilos, né, vezes as repetições, se essa tonelagem for igual, os resultados vão ser semelhantes. Então,
no final das contas, não é só a carga em si que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração o somatório total ali das repetições com aquela carga que você fez ao longo do treino. Mas esse é só um ponto. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, a sua capacidade de recuperação. Porque se você começar a aumentar demais a sua carga de trabalho, se você começar a aumentar demais seu volume de treino, você não consegue se recuperar disso. Porque se fosse só fazer mais repetições, por que então não fazer 100 séries de supino por dia? Meu peito vai ficar maior que o do Arnold. Quanto mais volume, melhor. Pois é, só que aí a gente tem dois problemas nisso aí. Se eu aumento demais o meu volume de treino, eu não consigo me recuperar dele. E aí, se eu não consigo me recuperar dele, eu não consigo ter o efeito da supercompensação. Eu não vou adentrar nesse detalhe agora da supercompensação, tem um vídeo específico desse no canal, mas não é o foco disso aqui, mas só para falar que se eu não vou ter supercompensação, eu não vou conseguir ter progressão. Então eu não vou conseguir aumentar a minha capacidade de acumular carga com o tempo. E eu vou treinar, não vou conseguir me recuperar, e aquilo ali vai só me lesionar, não vai me dar um resultado de hipertrofia almejado. Então não é simplesmente aumentar minha tonelagem, não é simplesmente aumentar meu volume load. Então eu tenho que aumentar o meu volume load dentro da minha capacidade de recuperação, dentro daquilo que é possível recuperar. E uma outra questão então, que a gente tem que levar em consideração, que o volume que eu posso acumular, qual que é maior? O volume que eu posso acumular em um dia ou em 30 dias? O que é maior? O volume que eu posso acumular em um dia ou em 90 dias? Em um dia ou em 365 dias? Sempre o volume que eu posso acumular no longo prazo vai ser maior que o volume que eu posso acumular no curto prazo. E se quanto maior o volume, maior o resultado, me importa mais então o volume possível que eu posso acumular no longo prazo, e não no curto prazo. Isso mostra que, às vezes, para a gente acumular um longo volume, um alto volume no longo prazo, às vezes eu tenho que diminuir o meu volume no curto prazo. E é por isso que volta aquela coisa mais importante de todas, que eu repito em alguns vídeos. O pior treino do mundo feito todo dia dá mais resultado que o melhor treino do mundo feito apenas um mês. Por quê? Porque o pior treino do mundo feito todo dia, no final do ano vai te dar um volume de treino, um volume load, uma tonelagem muito maior do que o melhor treino do mundo feito apenas um mês. Porque o tempo, ele é rei em relação à qualidade do seu treino ali, ao tipo de treino, o melhor treino. Porque na hora que você coloca isso aqui no tempo, quem conseguiu permanecer mais tempo acumulou mais volume. Então mesmo que o treino não seja o treino que acumula o maior volume possível, se ele te dá uma consistência de treinamento, se ele te dá uma adesão e você consegue fazer ele, é melhor que você faça esse treino, porque você consegue repetir ele, você gosta dele. Você gosta de fazer aquele tipo de treino, aquele tipo de estímulo, desde que seja um estímulo eficiente para o objetivo que você quer, é melhor você fazer ele, porque com aquele treino você vai ficar acumulando volume ao longo do ano inteiro, mesmo que não seja o melhor volume que você possa acumular hoje. Por outro lado, se a gente pega aqui o super treino, sei lá, mais cientificamente específico, que vai dar o super volume load para agora para você. Só que esse treino você não engaja nele, sei lá, você acha ele chato, você acha ele monótono, aí você não consegue manter ele um ano inteiro, você faz ele um mês só. E aí você vai acumular muito volume de treino em um mês. Só que a capacidade de acumular volume de treino no longo prazo vai ser sempre superior à capacidade de acumular volume no curto prazo. Então, a adesão importa mais. E aí quando a gente pensa então na questão do longo prazo, a gente tem que pensar então em uma outra coisa muito importante. Já estamos aqui pacificados que se um grupo aqui treina com 60% de RM, vamos supor, e o outro treina com 80%, e o volume de treino deles, a tonelagem é igual, os resultados vão ser iguais. Porém, aqui vem o pulo do gato. Se um grupo está treinando com 60% e o outro está treinando com 80%, o volume é o mesmo. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, o grupo que está treinando com 80%, ele vai desenvolver mais força do que o grupo que treinou com 60%. E à medida que ele vai acumular mais força, ele vai ter um maior potencial de acúmulo de volume load, de tonelagem. Então vamos supor que o grupo aqui que treinou com 60% de um RM, vamos supor que 100% de RM era 100 kg, para os dois grupos.
Aí um grupo então treinou com 60 quilos, outro grupo treinou com 80 quilos. E a tonelagem era semelhante. Vai acontecer que depois de um tempo de treinamento, vamos supor, o grupo que treinou com 60 quilos, o RM dele evoluiu, né? Que ele está treinando, todo mundo treina para ficar melhor. Também sempre repito isso, ninguém treina para ficar melhor. Ó, ninguém treina para ficar pior. Ninguém treina para ficar igual, todo mundo treina para ficar melhor. Então a gente tem que progredir no nosso treinamento. Então vamos supor aqui que esse grupo aqui ganhou hipertrofia e tal, mas ele vai ganhar força também. E aí ele passou de 100 para 110. Então o RM dele agora é 110, um RM. Só que o grupo que treinou com 80 quilos, 80% do RM, agora o RM dele subiu para 130. Observe que no segundo momento agora, o grupo que treinou com 130, ele vai ser capaz, mesmo que agora os dois grupos treinem com 60% de um RM, um vai treinar com 60% de 110, o outro vai treinar com 60% de 130. O grupo que vai treinar com 60% de 130, ele já vai começar a acumular um volume maior, mesmo que a intensidade seja a mesma. Isso nos mostra que ao longo do tempo, porque a gente não tem estudos mostrando longuíssimo tempo, a gente faz um estudo ali, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas quando a gente começa a pensar que o volume que eu acumulo no longo prazo importa mais do que o volume que eu acumulo no curto prazo, como eu já demonstrei, simplesmente porque o volume do longo prazo, o potencial de acúmulo é muito maior que no curto prazo, e quanto mais volume, mais resultado, então o volume do longo prazo importa mais. Então, se o volume do longo prazo importa mais, a gente começa a perceber que o componente de força parece ter um papel importante quando a gente pensa no longo prazo. Porque se eu sou capaz de aumentar a minha força ao longo do tempo, de uma maneira mais otimizada, eu vou sustentar um potencial de acúmulo muito maior ao longo do tempo. Porque se minha força está aumentando mais, com o tempo eu vou ser mais capaz de fazer uma tonelagem maior. E sendo capaz de fazer uma tonelagem maior, eu vou ter mais resultados. E é aí que entra. E é por isso, então, que é importante o natural treinar força. Ah, por que é importante o natural treinar força? E o hormonizado? O hormonizado eu não sei, eu não posso falar. Eu nunca usei suco, não conheço muito sobre o uso do suco. Eu só sei que os caras que tomam suco, os caras têm uma melhora absurda de tudo, de força, de hipertrofia. Então talvez não faça sentido para ele. Talvez sim, talvez não sei. Eu não sei, mas na minha prática, dos meus alunos, dos meus estudos, o que eu observei ao longo desses 20 anos de treinamento, de estudo e com os meus alunos também, foi que atletas naturais vão ter melhores resultados quando eles conseguem também evoluir a sua força de maneira mais otimizada ao longo do tempo, porque isso vai proporcionar para eles maior potencialidade de acumular volume load, de acumular tonelagem ao longo do tempo. Então, nesse ponto, a gente tem basicamente duas opções para aumentar a nossa força. A gente pode fazer uma espécie de periodização, ou a gente pode fazer uma espécie de treino híbrido. Vou explicar as duas. A periodização seria o quê? Você fazer um treino, você pega lá um período do ano, você vai treinar só focado em hipertrofia, em fazer o maior volume load possível, talvez até treinando com uma carga menor. E em um outro momento, você vai fazer um treino puramente focado em força. Você vai esquecer um pouco de lado a hipertrofia, vai focar mais em ganho de força, trabalhando com altas cargas, altos intervalos de descanso, etc. E aí você vai alternando blocos assim. Ora você treina hipertrofia, ora você treina força, ora você treina hipertrofia, ora você treina força. Por quê? Porque você está treinando hipertrofia, você está, sei lá, acumulando um volume load ali, uma tonelagem ótima para o seu crescimento. Aí depois eu vi um bloco que talvez você não vai acumular tanto volume load assim, porque você está treinando com cargas mais elevadas, você está treinando força. Só que esse bloco aqui, por mais que ele não te permita acumular um super volume load, uma super tonelagem, ele vai te possibilitar no próximo bloco de hipertrofia você acumular ainda mais tonelagem do que seria capaz de acumular se você não tivesse feito o bloco de força. Além disso, você vai variar os estímulos, talvez o treino fique mais interessante por conta disso. Então é uma das formas, você ir variando. Ora você treina focado em hipertrofia, ora você treina focado em força, e assim você vai variando, e a cada vez que você faz esse ciclo, quando você volta para o bloco de hipertrofia, você está com uma potencialidade de acumular tonelagem muito maior, simplesmente porque você acumulou mais força. Uma outra abordagem seria a gente fazer um treino híbrido.
Basicamente é um treino no qual a gente desenvolve força de uma maneira mais eficiente do ponto de vista de tempo. Então é um treino de força que não gasta tanto tempo assim, e com isso a gente consegue equalizar o volume load que a gente faria em relação ao treino de hipertrofia. Então a gente consegue fazer um treino de hipertrofia treinando numa intensidade maior, com métodos, com estratégias de... eu chamo estratégias facilitadoras de treino, estratégias de diminuição de esforço subjetivo do treino, estratégias de diminuir o custo de recuperação, que aí a gente vai conseguir treinar com a alta carga, mas a gente vai conseguir trabalhar com essa alta carga em um volume maior, se equiparando a um volume de hipertrofia, e assim a gente consegue ter ganho de força e hipertrofia ao mesmo tempo. Parênteses, isso é justamente o que a gente faz lá no protocolo soviético. O protocolo soviético, com foco em hipertrofia, é justamente isso. A gente faz um treino focado em hipertrofia, mas trazendo todo esse viés do protocolo soviético de diminuição subjetiva do esforço, técnicas facilitadoras de treino, lá, as crianças batendo na porta, diminuição do custo de recuperação. Se você tiver mais interesse de saber sobre isso, vai ter um link aí na descrição falando sobre o projeto do projeto Protocolo Soviético. Você pode clicar lá e conhecer mais. Então, fechando parênteses, voltando, então temos basicamente essas duas formas principais. Periodização, blocos de hipertrofia, blocos de força. Bloco de hipertrofia, bloco de força. E um treino que seria um treino híbrido. É um treino que a gente já treina dentro do próprio treino, a gente já treina força com volume load equalizado, o que possibilita então uma hipertrofia dentro de um treino de força. Independente de qual forma que você vai gostar, como eu disse lá atrás, né? Coisa mais importante, o pior treino do mundo, feito todo dia, dá mais resultado que o melhor treino do mundo, feito apenas um mês. Por isso, a principal coisa de todas que a gente tem que levar em consideração é qual treino que vai me dar maior adesão. Beleza. Então, entre essas duas estruturas, você vai escolher aquela que você vai achar que te dá maior adesão no treinamento, aquela que você vai achar que você gosta mais. Tem gente, por exemplo, eu particularmente gosto mais da maneira híbrida, que eu gosto de ir desenvolvendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que gosta de fazer em blocos, faz hora um, hora outro. Acha que assim varia mais o treino. Enfim, você vai escolher ali a forma que é mais interessante para o seu contexto, a forma que você acha que você vai engajar mais no treinamento, que vai dar maior adesão. Tendo essa fórmula definida, tem que 3 passos básicos para você conseguir acertar a sua progressão de carga, seja de uma forma ou seja na outra. 3 passos básicos. O primeiro passo, então, você vai estipular uma faixa de repetições que é conveniente de acordo com o sistema de treino que você está usando. Então vamos supor, você está treinando em blocos de hipertrofia. Aí você vai treinar ali, por exemplo, com séries de 8 a 12 repetições. Então esse aqui vai ser seu range, 8 a 12 repetições. Ah não, você está treinando lá no treino híbrido. Aí você está trabalhando com blocos de 3 a 5 repetições. Esse aqui então 3 a 5 repetições vai ser então sua faixa de repetições. Então o primeiro passo é estabelecer qual que é uma faixa de repetições que seja conveniente para a metodologia que você está usando. Segundo passo, você vai então ajustar a sua carga para você começar na parte inferior dessa faixa de repetições, ou seja, nesse exemplo aqui que eu dei, eu vou retomar esses 2 exemplos só para ilustrar melhor. Então no exemplo que você está trabalhando de 8 a 12, você vai colocar uma carga que você consegue fazer 8 repetições. E dentro do protocolo ali de 3 a 5, você vai ajustar a carga para 3 repetições. Não significa que é uma carga que você aguenta fazer apenas 3 repetições. Dentro do protocolo soviético não é isso exatamente. Mas você vai lá dentro, você vai ajustar a carga para o alvo de 3 repetições. E aí, o segundo passo é o quê? Você vai manter a carga, você não vai mexer na carga depois que você ajustou ela, e você vai fazer no seu treino para você progredir em repetições. Ou seja, aqui eu estou trabalhando com 8 repetições, então vou treinando, daqui a pouco estou fazendo 9, daqui a pouco estou fazendo 10. Aqui estou fazendo com 3 repetições, eu estou treinando, daqui a pouco estou fazendo com 4, daqui a pouco estou fazendo com 5. Lembra, o que é progressão? É você melhorar em relação a você mesmo. Então se antes você usava carga, sei lá, de 100 quilos, e você fazia 8 repetições, agora você está fazendo 9 repetições, você progrediu.
Agora você está fazendo 10 repetições, agora você progrediu. Mesma coisa, você está usando 100 quilos, você está fazendo 3 repetições, séries de 3, mas agora você está fazendo séries de 4, agora você progrediu também. E aí você vai primeiro progredir em repetições. Então você vai fazer 8, 9, 10, 11, 12, por exemplo, ou 3, 4, 5. Aí na hora que você chegar no limite superior da faixa, você vai para o terceiro passo, que é aumentar a carga. Aí você novamente se aumenta a carga, em média de 5 a 10%, e aí você vai voltar para o início da faixa de repetições. Então vamos supor lá, você estava treinando, até esqueci, mas vamos supor, você estava treinando com 100 quilos. Aí você fez séries de 8 repetições, séries de 9, séries de 10, séries de 11, séries de 12. Consegui completar séries de 12 repetições com 100 quilos. Vou fazer um aumento de carga de 5 a 10% dependendo do exercício. Então vamos supor que eu vou aumentar 10%. Agora vai ser para 110 quilos. Aí eu vou colocar agora no próximo treino 110 quilos e vou começar meu novo ciclo aqui de treinos, começando com 8 repetições. Aí mesma coisa, aí eu vou treinar com 8, depois com 9, depois com 10 e vou aumentando assim progressivamente. Mesma coisa você está trabalhando lá no outro bloco, você está fazendo séries de 3, séries de 4, séries de 5. Agora está na hora de você aumentar de novo. Você vai aumentar a carga, então vamos supor, você estava trabalhando com 100, passou para 110 e vai trabalhar ali novamente com 3 repetições. Então, 3 passos, você vai estipular a sua faixa de repetições, de acordo com o que é conveniente para o seu método. Você vai primeiro progredir em repetições, depois quando você chega no limite superior da faixa, você vai progredir a carga e volta novamente lá para o início da faixa de repetições. Esses 3 passos que eu passei, isso aqui que eu resumi, é chamado de dupla progressão. Método da dupla progressão. Porque você progride em repetições, depois você progride em carga. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve, ative as notificações, já compartilha esse vídeo aí com um amigo que você acha que pode te ajudar com isso. Fazendo um resumo então do vídeo, primeiro a gente viu aí a diferença entre progredir carga e aumentar peso. A gente entendeu que são coisas diferentes, A gente entendeu que o importante é a gente progredir carga, porque ninguém treina para ficar pior, ninguém treina para ficar melhor, todo mundo treina para evoluir, todo mundo treina para ficar melhor. Então o importante é a gente progredir carga. Entendendo que é importante progredir carga, a gente entendeu também que quanto maior o volume load, quanto maior a tonelagem, maiores os resultados. Por isso, é mais importante a gente pensar no volume load do longo prazo do que no curto prazo, porque no longo prazo a gente sempre pode acumular muito mais volume de treino do que no curto prazo. Por isso também o fator força se torna extremamente importante no planejamento dos seus treinos, porque a força, quando a gente aumenta a força de maneira consistente ao longo do tempo, a gente também aumenta a nossa potencialidade de acumular tonelagem, de acumular volume load. Então, se minha força aumenta mais rápido ao longo do tempo, eu me torno também mais capaz de acumular tonelagem e assim ter mais resultados, porque quanto mais tonelagem dentro da capacidade de recuperação, mais resultados. Então, entendendo essa importância de acumular força, passei 2 formas básicas aqui, principais, seriam por periodização do treinamento, bloco de hipertrofia, bloco de força, bloco de hipertrofia, bloco de força, ou seria também, ou uma outra abordagem seria um treinamento híbrido no qual a gente já trabalha força e hipertrofia ao mesmo tempo. Independente desses 2 métodos, a gente usa a dupla progressão para acertar na progressão, para a gente não aumentar a carga sem pensar, para a gente não errar no aumento de carga e acabar regredindo o nosso volume load, como o professor demonstrou lá no início do vídeo, né? O contexto que eu trouxe do professor, a gente não pode simplesmente aumentar a carga sem pensar, porque a gente pode estar diminuindo a nossa tonelagem. Então, para a gente não errar no aumento da carga, passei uma das formas, que é a dupla progressão, através desses 3 passos. Basicamente é estipular uma faixa de repetições, primeiro progredir em repetições até o limite superior, depois a gente progride em carga voltando para o limite inferior e assim sucessivamente, garantindo que a gente está progredindo e não só aumentando o peso. E é isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve aí, fortalece aí pra gente, ajuda a fortalecer o nosso canal. Juntos vamos trazer informações cada vez mais relevantes e pertinentes para você. Tamo junto, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.